Ok, gente, domingo passado, nós falamos então no momento em que Paulo entrou em Jerusalém, que é bem semelhante àquela entrada de Jesus. Uma das coisas que a gente vê na história de Paulo, e quanto mais vai chegando ao fim, as coisas são bem semelhantes. Parece que existe um certo paralelo entre a história, os acontecimentos do apóstolo Paulo com os acontecimentos do próprio Jesus. Até Paulo fala, né, que fala, sede meus imitadores, que eu sou de Jesus. Então, para ele, o que estava acima de qualquer questão era o chamado que ele tinha recebido de Jesus e cumprir o ministério que ele recebeu de Jesus. Então, isso era prioridade para ele, né? Ele fala, quando ele escreve uma das últimas cartas, ele fala assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, ele fala, uma coisa faço. Então, ele tinha uma concentração, um foco na missão, no chamado, que a gente não encontra isso em nenhuma outra pessoa que serviu Jesus. Já tivemos muitos homens importantes, fiéis, abnegados, altruístas, apegados à obra de Deus. Já tivemos muitos missionários na China, tivemos alguns que espalharam o evangelho, mas da forma que Paulo fez, é algo assim impressionante. Quando a gente vê o ministério de Jesus, a gente fala, puxa, legal, olha, ele obedeceu a Deus, tal, né? Mas ele era o Filho de Deus. Então, isso é possível a ele. Mas aí, nós tivemos pessoas como Pedro, né? Mas ainda Pedro tendo algumas dificuldades, tendo que ser repreendido, tal. Os outros discípulos também tiveram um ministério muito importante, terminaram seus ministérios doando a sua vida para a palavra, morrendo, alguns executados, a maior parte deles executados, a não ser o apóstolo João. Mas uma pessoa assim, que se tornou inspiração para todos os outros missionários, pastores, educadores cristãos, é o apóstolo Paulo. Então, e quando a gente estuda a vida de Paulo, a gente percebe que em nenhum momento ele fez aquilo para ganhar a graça, para ganhar alguma coisa diante de Deus. Ele fez aquilo por causa que ele percebeu o quanto Deus o tinha amado, o quanto Deus deu essa oportunidade dele usar a sua vida em prol do reino de Deus. E em nenhum momento você vê ele tentando chamar a glória para ele, né? Ele é uma das pessoas que mais nos ensina em como você ser bem-sucedido e trabalhar bem essa questão do que o resultado não sobe a cabeça. Então, é fantástico isso na vida de Paulo, a seriedade dele, a abnegação, o amor, a relação que ele tinha com o seu chamado, o foco que ele tinha, é fantástico. E na terceira viagem, ele pegou uma oferta lá dos irmãos lá dos gentios, se dispuseram a dar uma oferta para Jerusalém, que os irmãos de Jerusalém estavam muito pobres, com fome. Então Paulo vai levar essa oferta, e no meio do caminho, toda vez que ele tem um contato com uma igreja pequena ou grande, sempre havia irmãos que o Espírito Santo trabalhava no coração desses irmãos. Esses irmãos anunciavam, né, através de profecia, de sensações que eles tinham, que Paulo, quando chegasse em Jerusalém, ele seria acorrentado, seria preso, sofreria. Então, quando os outros irmãos que amavam muito Paulo e irmãos sábios, Paulo, então não vá para lá, não vá, isso vai acontecer com você. Mas Paulo falou assim, bem, se o Espírito Santo está falando que vai acontecer, significa que vai acontecer. Então, para que aconteça, o que é necessário? Eu tenho que estar lá. Então, eu sei que vocês querem o bem, não querem me perder, não querem que eu sofra, mas quando Jesus Cristo me chamou, ele deixou bem claro que eu saberia o que é sofrer pelo nome dele. Então esse é o meu chamado, não tem jeito. E eu experimento na minha carne, não para ganhar a salvação, mas aquilo que Cristo sofreu por mim. E o que eu sofro é insignificante daquilo que ele sofreu sendo justo por causa do meu pecado. Eu que combati a igreja, eu que persegui a igreja dele. E ele veio, me alcançou, me libertou, me deu a salvação e me comissionou para esse ministério. Então, quando Paulo vai chegando, cada vez que ele vai chegando mais perto, Tiro, Ptolemaida, Cesareia, e as igrejas ficam mais agitadas, Paulo, não vá, não vá, não vá.
E aí quando Paulo chega em Jerusalém, ele fica na casa de Menasson, então ele é bem recebido. Aí vem os líderes da igreja cristã, que eram judeus convertidos, vêm ter um encontro com Paulo e abraçam ele. Peraí, então, tudo aquilo que estava sendo anunciado, parece que não está sendo aquilo que se esperava. Então, quando Paulo chega, aquela mensagem do domingo anterior, ele chega como se fosse uma entrada triunfal, ele está chegando em Jerusalém. Só que tem um problema, os cristãos judeus têm ouvido que Paulo tem combatido os ensinos de Moisés, tem combatido a cultura judaica, tem combatido as leis, tem falado para os judeus abandonarem e desprezarem as leis, os costumes judaicos, que para os judeus não havia necessidade deles abandonarem. Havia vários costumes, votos de consagração, guardar o sábado. Para o judeu não tem problema. O problema é o judeu obrigar os gentios a guardarem, para aí eles então obterem a salvação. Isso era um grande erro. Mas se o judeu se convertia, ele podia continuar, fazia parte da cultura, da nação. Circuncidar os filhos, guardar o sábado, guardar as festas, fazer alguns votos de consagração. E o judeu cristão, quando ele obedecia essas leis, a perspectiva dele sobre as leis agora era totalmente diferente. Ele não guardava mais assim restritamente para colocar lá no checklist dele: eu guardei esse sábado, Deus, eu guardei, tá vendo? Então o Senhor me deve mais uma. O judeu agora, quando ele se convertia, ele olhava, por exemplo, para o sábado e ele sabia: eu agora tenho descanso, eu não preciso lutar por mim, Jesus me salvou, então eu descanso. Ele entendia o que significava o sábado. Ele entendia o que era consagração, isto é, Deus me deu a salvação, agora eu consagro a minha vida, eu abstenho de algumas coisas durante um certo tempo, para me dedicar em oração, em comunhão com Ele. Então os judeus, quando se convertia, ele tinha uma leitura correta da lei. E o judeu, antes da conversão, ele tem uma leitura incorreta, errada da lei, porque ele achava que a lei, o cumprimento da lei, então trazia a salvação. Só que toda pessoa que tenta fazer isso, ao dormir, ela percebe que ela não consegue. Então ela fica preocupada com o que os outros vão achar dela. Se alguém descobre que ela não consegue seguir a lei, as pessoas vão falar: tá vendo? Você não vai ser salvo porque você não guarda a lei. Então o que surgia aí? Surgia a hipocrisia. Então as pessoas tentavam mostrar que eles eram irrepreensíveis em todos os detalhes e começavam a se comparar uns com os outros. Então isso que é a hipocrisia, isso que é a religiosidade. É quando a pessoa depende, ela se sustenta nas suas obras, nos seus atos para agradar e para conquistar a salvação em Deus. Então, quando Paulo chega em Jerusalém, esses judeus cristãos estão preocupados com isso. E aí a igreja, a liderança de Jerusalém, tem uma ideia. Você se lembra que toda a igreja que eles passam, eles ouvem falar que o Espírito Santo fala: olha, Paulo, você vai sofrer. Então eles têm uma ideia: Paulo, não vá. Agora, chegando em Jerusalém, os irmãos lá de Jerusalém falam: olha, os crentes judeus aí estão preocupados, dizendo que você é contra Moisés. Então, como que fica? Então a igreja, aqueles líderes, têm uma ideia, um plano. Qual que era o plano, vocês se lembram? Havia 4 homens pobres que tinham feito... os cristãos estavam bem pobres. E era uma festa. Essa festa durava 7 dias. E esses 4 homens queriam fazer o voto nazireado. Era um voto é o mais alto nível dos votos, é o voto principal, onde não passava navalha na cabeça, não comiam várias coisas, não tocavam em nada... em mortos. Se o pai morresse do lado ali, já rompia o voto, ele já perdia o privilégio de consagrar esse voto, ele tinha que começar tudo do zero, se purificar de novo, ele não podia tocar não podia enterrar, não podia estar perto. Então era um voto muito sério, de consagração, de abstinência, e aí ele tinha todo um processo que durava, alguns era por quase a vida toda, como Sansão tinha esse voto, alguns era por algum tempo, 1 ano, por exemplo, e alguns, o normal voto assim, voluntário acontecia normalmente em 30 dias.
em que a pessoa não cortava o cabelo, nada. Então, quando ele chegava no final, ele ia entregar esse voto a Deus. Então, se pagava para lá no templo, os levitas e sacerdotes, ou pessoas funcionários lá do templo, raspavam a cabeça, pegavam o cabelo e queimavam ali como sacrifício. Tinha que oferecer um novilho, uma ovelha, e depois 2 rolinhas, 2 pombinhas. Isso custava caro, e tinha que ser animais que passavam pelo ISO 9000 lá do templo. Então era caro. Então, quando a igreja tem esse problema de tentar provar para os judeus cristãos que Paulo ainda valorizava a lei, eles têm a ideia de Paulo pagar as despesas que esses 4 irmãos vão ter, esses 4 homens, para dedicarem o voto nazireado nessa festa. E Paulo topa. Excelente plano. Porque a ideia é, se os judeus cristãos e os judeus incrédulos virem Paulo pagando do seu próprio bolso, sustentando, bancando, é um ato de espiritualidade, de abnegação, de bondade, dando capacitação para esses homens 4, né, apresentarem os seus votos. Então esses homens vão ali com alegria anunciando: Paulo me deu essa condição, louvado seja Deus, Deus trouxe uma pessoa. Quem é Paulo? É aquele que estão falando que ele desvaloriza a lei. Peraí, se ele desvaloriza a lei, como que ele pode estar bancando esse voto de vocês? Perceberam? Tranquilos? Excelente plano. Então, o que vai acontecer? Esse plano vai ser executado, e talvez as reações não vão ser a que se esperava. Muitas vezes isso acontece. Nós fazemos planos, nós nos direcionamos, estabelecemos, a ideia é excelente, o resultado vai ser grande e a coisa não funciona do jeito que a gente queria. Mas antes da gente entrar nisso daí, eu preciso mostrar para vocês uma foto. É a foto do templo. É onde que Paulo vai entrar, ele está circulando ali, e é onde que vai acontecer o desdobramento dessa ação de Paulo nesses 7 dias ali. Então aí nós temos o templo de Jerusalém. Está vendo aquele prédio maior no centro ali mais alto? Ali era o templo que tinha, no fundo era o lugar santíssimo, que tinha o véu, que foi rasgado quando Jesus morreu, e um pouco para frente era o lugar santo. Um pouco mais para frente tinha o átrio dos judeus, depois o átrio das mulheres, e ao redor aqui, esse pátio grande aqui, ao lado do templo, era o átrio dos gentios. Os gentios poderiam ficar ali. Os gentios não podiam entrar naqueles recintos perto do templo, e nem as mulheres lá no outro recinto. Aqui do lado esquerdo, esse lugar comprido aí, era chamado pináculo do templo. É aí que Satanás levou Jesus bem em cima e falou: tira-te daqui abaixo, porque darás ordem aos teus anjos para te segurar. Você lembra aquela tentação de Satanás levou Jesus ao pináculo do templo? Então é esse lugar. Aquelas colunas ali, elas existem em todo o redor desse muro do templo aqui. E isso se chama aí essa cobertura, é onde que vários mestres se reuniam para dar aulas, dar estudos, debate. Isso se chamava os pórticos de Salomão. Quando a igreja começou, se lembra quando a igreja começou? Os apóstolos ficavam nesses lugares e muita gente se reunia com eles para eles explicarem a respeito da salvação. Então, no início, a igreja, os apóstolos estavam ali no templo normalmente. Depois de um tempo, os líderes da nação não deixavam mais que a igreja, os cristãos, judeus cristãos, tivessem acesso ali a essa região de todo o templo. Então, quando se fala o templo, pode ser esse quadradão, ou pode ser aquele quadrado menor ali, ou pode ser só aquele objeto, aquele prédio maior alto ali. Vocês estão vendo do lado direito 4 torres? Ali é a fortaleza de Antônia, construída pelos romanos. Roma tinha poder em todo lugar que eles iam. Eles estabeleciam o seu poder, o seu governo, e havia uma certa liberdade. Havia liberdade religiosa, havia liberdade de cultura, de costumes, havia cobrança de impostos. Enquanto esses países, esses povos fossem tranquilos,
eles gozariam de uma certa paz, de uma certa tranquilidade. Se houvesse tumulto, alguma coisa, havia então a necessidade, e os romanos eles eram implacáveis e já resolviam rápido. Então essa torre, percebe que ela está bem ao lado do templo. E das torres dá para se ver o que estava acontecendo no templo. Então, pelo menos em 3 épocas do ano, e mais umas 3 outras menores, mas 3 épocas, 3 datas importantes no ano, havia a população de Jerusalém, ela aumentava 5 vezes. E Jerusalém era tido como, era uma nação que estava debaixo do domínio romano. Então a ideia de Roma é quando o povo se junta, um povo que é dominado, pode haver uma revolução, uma rebelião. Então Roma já construiu ali havia muitos centuriões que cuidavam de cada 100 soldados, havia um oficial romano, um comandante romano que coordenava esses centuriões, cada centurião 100 soldados. Então mais ou menos no mínimo nessa fortaleza tinha em torno de 1000 soldados. E quando essas festas aconteciam, eles ficavam vigiando. Qualquer tumulto que acontecia, eles vinham rapidamente, já prendiam a pessoa, já procurava saber por que aconteceu, ou já julgava e já tirava a cabeça fora do cara, já matava, já jogava numa vala e resolvia o problema. Era muito forte esse poder romano para evitar e para até proteger. Então, para evitar que houvesse uma rebelião, um tumulto e alguma coisa assim. E os judeus eram historicamente categorizados como um povo briguento, um povo que tinha muito tutano aqui, um negócio que a coisa pegava fogo mesmo. Então, a história que nós vamos ver vai acontecer isso hoje. Paulo vai estar aqui perto do templo, alguém vai identificar ele, vão prender Paulo, e aí algum soldado romano lá da torre vê que tem uma confusão, já avisa o comandante e ele vem rapidamente e prendem Paulo. Então a história vai ser ao redor dessa ideia aqui. E tem um provérbio, em capítulo 16, versículo 1, que fala o seguinte: é da natureza humana fazer planos. Isso faz parte. Nós toda hora estamos planejando alguma coisa. Tem uma fase da nossa vida, tipo a fase da idade da Vivian, por exemplo, eu acho que ela não para de fazer plano. Toda hora está sonhando, são castelos e castelos, e se não anotar, até esquece, mas se começar a anotar, fica assustador a quantidade de planos que se tem. A idade vai continuando, a gente vai continuando fazendo plano. Tem alguns planos que temos que fazer para tentarmos conseguir. Senão, a idade vai chegando e aí não adianta ficar só pensando, sonhando. Tem que colocar no papel para que a coisa aconteça. Mas vai chegando uma certa idade que vem a frustração e aí a gente fala, não dá mais, não tem mais jeito. Mas é da natureza, porque Deus é um Deus planejador, Deus é um Deus que organiza, Ele prepara item por item. A redenção é o maior plano de Deus. Então, e fala que Cristo é morto antes da fundação do mundo. Estava tão categorizado esse plano de Deus que Cristo já se considerava morto, mas ele aconteceu essa morte muito tempo depois. E o Apocalipse é todos os detalhes. E quando termina o Apocalipse, as multidões vão declarar para Deus: grandes e justos são os teus caminhos. A ideia de caminho, os teus planejamentos, como Deus faz as coisas darem certo, se combinarem no momento exato. E até em Gálatas fala que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Isso é no momento exato que ele tinha planejado, que era o melhor momento que ele escolheu. Então, é da natureza humana, porque nós temos a imagem de Deus, apesar que distorcido do pecado, mas temos essa imagem e fazemos planos. Temos o Tiago aqui, imagine a quantidade de planos que ele tem. O Rafael, de vez em quando ele solta algumas pérolas assim, tem isso, tem aquilo. Então é planos. Então uma pessoa inteligente, ela tenta colocar no papel e tenta já se direcionar e ver o que é necessário para que esses planos se cumpram. Então, é da natureza humana. Só que o que nós vamos ver hoje, que nós
temos os planos, quanto mais maduro, sábio e pé no chão nós formos, nós vamos perceber que alguns planos serão pesadelos para nós, ou serão impossíveis de serem concretizados, ou mesmo que a gente chegue a uma sabedoria completa, pode ser que no meio do caminho e algumas coisas nos atrapalhem e não nos deixe completar. Por quê? Nós somos falíveis, nós não somos autossuficientes, nós vivemos num mundo que tem algumas regras de causa e efeito, mas muitas vezes surgem surpresas. Mesmo que a gente planeje tudo certinho, de repente as coisas acontecem e vão por água abaixo e não dá mais. E toda aquela poupança que você fez para concretizar, de repente uma pequena doença destrói tudo e te coloca na amargura. No capítulo 26, então nós temos a execução do plano que a igreja idealizou. Excelente, homens sábios, homens que estavam preocupados com o bem-estar daquela igreja, e pensaram, olha que boa ideia, e o próprio Paulo se sujeita a isso. Então, Paulo tinha capacidade financeira, a ideia foi boa, aqueles irmãos estavam precisando, Paulo foi até o templo, se apresentou, no terceiro dia ele foi purificado, no sétimo dia ele então entregaria os votos. Então houve toda uma execução, o plano foi executado, e aquilo ali então resolveria, segundo a perspectiva humana, aquele problema que os cristãos estavam sentindo, que Paulo era contra a lei. Então no versículo 16 fala o seguinte: no dia seguinte Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Era necessário ele falar, eu vou assumir a responsabilidade. Declarou quando terminaria os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Até aqui, perfeito, tudo certinho, tudo conforme como que a gente chama? Como a gente fala? É tudo nos mesmos detalhes, mas tudo conforme o script. Tudo, exatamente, não havia engano, não havia corrupção, não havia coisa por debaixo do pano, tudo era honesto, tudo era perfeito, era uma ideia boa, uma ideia excelente, mas vinha do coração humano. Ela estava ligada a pessoas maduras cristãs, mas que não têm capacidade para controlar reações. Por mais boa que uma pessoa seja, por mais fiel, por mais temente, por mais bem intencionada, muitas vezes essa pessoa faz um plano, mas ela não controla as reações. Somente Deus tem essa capacidade. Somente Deus tem capacidade de direcionar e dirigir o coração do rei. Ninguém mais tem. Todos nós estamos sujeitos a reações que nós não temos controle, a situações que nós não temos controle. Quando planejamos algo e dá certo, é graça de Deus ainda. Mas nós estamos sujeitos a não acontecer isso. E veja o que acontece, esse plano perfeito aqui, que foi idealizado, que foi executado, está tudo caminhando bem. No versículo 17 fala o seguinte: estando 7 dias quase no fim, está faltando alguns minutos, alguns momentinhos ali para quase encerrar. 27, né? Estando 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia, lá da região de Derbe, Listra e Icônio, aonde Paulo uma vez foi apedrejado, e ele foi considerado como morto, e jogaram ele numa vala. Ele deve estar morto. Aí Paulo acorda assim, volta a si, limpa um pouquinho e volta para a cidade de novo. O cara era duro de matar. Então aquele pessoal teve um relacionamento muito intenso de ira, de contato com Paulo, contra aquilo que Paulo ensinava. E Paulo então sai dali e vai para Macedônia. Então esse pessoal dali, que nessa festa as pessoas vinham de longe, então conheceram Paulo, quase mataram Paulo. Mas eles ficaram sabendo que Paulo foi para Macedônia e chegou lá em Atenas, chegou em Corinto, e eles ouviram falar, aquele cara está espalhando essa praga, está combatendo muitas coisas. Então veja o que eles falam: alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo
e incitar a multidão. Então, na hora que eles olham aquilo, olham e veem Paulo, você imagina o que aconteceu no coração deles? Esses judeus aqui, na cabeça deles, no coração deles, eles são pessoas que querem ser heróis diante de Deus. Eles acham que as coisas de Deus têm que ser defendidas, porque eles liam erradamente a respeito da aliança, do templo, do povo. Eles leram erradamente. E eles acham que tem que ser defendido. O povo não pode se afastar de Deus. Então, tudo aquilo que eles fizeram por Paulo, eles tinham um zelo. Paulo fala, os meus patrícios, os meus irmãos judeus, eles têm muito zelo de Deus, mas sem entendimento. Eles não tinham compreensão. Eles eram simplesmente, somente religiosos. E lutavam, e se achavam heróis ao fazer isso. Então, quando eles tentaram matar Paulo, ali estava uma maldade, um pecado grave, mas eles faziam isso imbuídos da ideia de que como se Deus tivesse dado uma comissão para eles não deixarem o erro entrar dentro da nação de Israel. Para eles, Paulo era um herege. Eles não abriam a sua mente para perguntar para Paulo provar para eles nas Escrituras aquilo que Paulo está ensinando. A cidade de Bereia, as pessoas que moravam em Bereia fizeram isso. Quando Paulo começou a ensinar algumas coisas, eles ficaram assustados. Espera aí, não é isso que a gente tem entendido até hoje. Mostra para nós na Bíblia. E Paulo, nas Escrituras do Antigo Testamento, Paulo começou a mostrar, puxa mesmo, Isaías fala que o Messias sofreria, o Messias daria a sua vida por nós, e ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Paulo, você está com a razão. E aí, o Espírito Santo vai encontrando guarida no coração, e aí a obra de conversão no Espírito acontece. E aí eles entendem quem Jesus Cristo é. A conversão, o novo nascimento, abre os olhos, as trevas vão embora, e aí eles enxergam a nova vida em Cristo Jesus. E aí as Escrituras passam a ter significado, coisa que eles não tinham antes. Bereia fez isso. Alguns da Ásia fizeram isso, mas muitos da Ásia não fizeram isso. Então, quando eles veem Paulo ali, é aquele inimigo, e eles querem ter esse zelo por Deus. Então veja o que o texto fala aqui. Incitaram a multidão contra ele e agarraram Paulo. Então partiram para cima. Na hora que viram, foram com tudo e agarraram Paulo. Agora, Paulo é o ano 57 da nossa época. Paulo já não é um garotão. Já tinha passado por doenças, já tinha apanhado muito, já deve ter tido ossos quebrados, não conseguia enxergar direito. Então, a Bíblia apresenta Paulo como uma pessoa frágil, né, com muita dificuldade. Mas aqui o pessoal vem e agarra com toda a fúria. E eles, no versículo 28, eles gritavam: homens de Israel, ajudem-nos! Talvez uma criança podia prender Paulo. Mas quando eles falam e ajudem-nos, eles estão anunciando que eles estão numa missão importante. Ajudem-nos aqui, ajudem. A gente precisa resolver um problema sério. Então não era uma maldade que quando uma pessoa quer fazer uma maldade para outra pessoa, ela pega ali, leva num canto e faz. Mas para eles aquilo era algo importante a ser feito e mais pessoas precisavam se envolver. Venham, nos ajudem, a gente precisa fazer algo importante. Então é esse espírito heróico que eles estão aqui, como se estivessem servindo a Deus. E eles falam, eles acusam, eles fazem alguma acusação para provar por que eles necessitam de ajuda, porque aquele ato era importante ali no templo. Eles falam: este homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas, fala contra o templo e até profana esse santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Eles apresentam 3 acusações. Que Paulo falava contra o povo. A nação de Israel é descendente de Abraão. Então, o que Paulo estava agora ensinando? Para os judeus, somente aquele que é nascido biologicamente da descendência de Abraão é filho de Deus, é povo de Deus. O que Paulo ensinava?
Paulo ensinava que toda pessoa que crê em Cristo, se é gentil ou judeu, agora também é filho da fé de Abraão. Isso complicou. Para esses judeus aqui, Paulo estava querendo introduzir alguém que não era biologicamente filho de Abraão, sendo filho de Abraão, povo de Deus, e tendo direito às promessas de Deus, à salvação. Então, por isso que eles falam, Paulo prega, ensina e fala contra o povo. Ele está querendo introduzir pessoas para terem os mesmos direitos que nós somos. Ele está querendo contaminar o povo de Israel. Paulo estava certo? Paulo estava certo. Todo aquele que tem fé em Jesus Cristo se torna filho de Abraão. Filho da fé de Abraão. Quando Deus prometeu a Abraão, fez aliança com Abraão, ele falou assim, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, não somente judeus, mas da tua descendência eu trarei o Messias e ele vai abençoar todas as nações da terra. Como que os judeus não entendiam isso? E era isso que Paulo pregava. Jesus, ele veio derrubar um muro de separação entre judeus e gentios e fazer dos dois um só povo, sendo os dois filhos de Deus pela fé. Agora, então esses homens, eles eram biologicamente filhos de Abraão, mas espiritualmente não eram. O próprio Jesus, para alguns judeus que rejeitavam Jesus, Jesus fala assim, vocês se dizem filhos de Abraão, mas vocês são filhos de... O que Jesus falava para ele? Vocês são filhos do Satanás, porque vocês estão me rejeitando. Então não adianta ter essa linhagem, se vocês não têm fé no Messias, vocês são filhos do Satanás. Vocês são filhos do diabo. Então não é o DNA, não é o tipo sanguíneo, biológico. É se tem fé, então. Então, tanto Jesus como Paulo estavam tentando pregar isso. Para eles era um ultraje. Segundo ponto, eles falam que Paulo ensinava eles a desobedecerem às leis. Na perspectiva deles, a guarda da lei produzia salvação. E Paulo está falando, não adianta. A lei é boa, mas a lei mostra o padrão de Deus. E mostra que nós nunca vamos fazer algo suficiente para cumprir totalmente a lei. E se não cumprirmos, se cumprirmos 99,999999, ainda vai ser insuficiente. E ninguém, não há um justo sequer, não há quem consegue cumprir totalmente a lei. Então, qual é o objetivo da lei? É mostrar que não conseguimos. Então, se não conseguimos, estamos sem esperança, com um grande problema. E aí que Deus fala, exatamente, vocês não conseguem. Por isso que eu envio o meu filho para morrer por vocês, para vocês crerem, porque a morte dele é suficiente. Ele cumpriu 100% a lei. Ele é justo, ele em nenhum momento foi encontrado iniquidade dele. Então creiam nele. Deus falou, creiam nele e de graça recebam a salvação. Descansem. Parem de lutar, parem de tentar apresentar alguma coisa para trocar comigo, trocar de salvação. Creiam somente em Jesus. Então, quando Paulo ensina isso, Paulo está falando, a circuncisão não salva ninguém, ela é boa. Em povos que a circuncisão acontece, existe um índice mínimo de câncer no útero das mulheres. Então, ela tem um benefício, ela é uma marca de que aquela pessoa pertence a um povo. Mas não passa disso. É um ato de obediência. Mas não passa disso. Ela é insuficiente para conseguir algum crédito espiritual diante de Deus. Então Paulo fala, ela é boa, mas ela é insuficiente. Ela não traz salvação. E fala quanto tempo. Eles falam que Paulo combate o templo. Porque lá em Atenas, principalmente, Paulo falou assim, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O próprio Jesus, o corpo dele foi a habitação do templo. E agora a igreja é a habitação do Espírito Santo. Então Deus não habita em prédios. Ele habita no meio do seu povo. E ele se encarnou e esteve conosco. E aquele templo que eles valorizavam, e olha, não pode entrar aqui, tinha várias placas assim ao redor do templo, onde os gentios não podiam passar, que estava lá, olha,
placas grandes em várias línguas, não entre, você foi avisado. E sabe o que acontecia se pisasse um pouquinho, ou de repente a pessoa escorregasse e caísse lá? Sabe o que acontecia? Morte. Não tinha desculpa. Então eles tinham um zelo pelo templo, valorizavam. E o próprio Jesus falou assim, quando olhou o templo, olhou assim, em 3 dias, esse templo será destruído, em 3 dias eu reconstruirei. Do que Jesus estava falando? Dele mesmo. E na hora que Jesus olhou para o templo e falou isso, os judeus olharam para ele, você está louco? Demorou 46 anos para construir esse templo, e você fala que vai reconstruir em 3 dias? Eles não estavam entendendo as palavras de Jesus. E exatamente isso que aconteceu. O templo de Deus foi destruído, e em 3 dias foi reconstruído. Entenderam? O corpo de Jesus foi morto, e em 3 dias Jesus ressuscitou o seu próprio corpo. Ele deu a sua vida e ele mesmo. Como que pode alguém morrer e se auto-ressuscitar? Sem ter nenhum agente externo. Somente Deus tem essa capacidade. Então eles não entendiam isso. E tanto Jesus, mas agora o que acontece com Paulo, eles acusam então de Paulo ser contra o povo, ser contra a lei, e ser contra o templo. Objetos importantes para a nação de Israel. E é interessante, na época de Jesus, rejeitaram Jesus, crucificaram Jesus. Na época de Pedro, rejeitaram a mensagem de Pedro e prenderam Pedro, proibiram Pedro de pregar. Depois, agora, Paulo volta novamente no ano 57 para pregar a mensagem para esses judeus. Parece que Deus está dando oportunidades. E eles rejeitam. Eles expulsam, eles vão prender Paulo. Paulo vai para Roma. Depois. E sabe o que acontece 13 anos depois? Um general de Roma invade Jerusalém, destrói o templo. Do ano 70 depois de Cristo até hoje, Jerusalém não teve mais o templo. Não pôde mais sacrificar. Não pôde mais celebrar as festas. Nada daquilo que eles valorizavam tanto, que eles queriam matar Paulo, matar Jesus, eles perderam, porque não entenderam a palavra anunciada por Jesus, por Pedro e por Paulo. Aquilo que eles não abriam mão, se tornavam heróis, mas por causa da sua falta de compreensão, por causa de um zelo sem entendimento, por causa de uma religiosidade burra, Deus falou assim, eu vou tirar isso de vocês. Versículo 29. Por que eles falaram que Paulo profanava o templo? Versículo 29. Alguns dias antes, tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentil de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. O que esse texto está falando? Eles não viram Paulo profanando o templo. Eles não viram Paulo colocando um gentil dentro do templo. Eles viram Paulo com Trófimo lá nas ruas, lá no comércio. E agora vem Paulo no templo? Então, a religiosidade, a cegueira, ela enxerga coisa onde não existe. Cuidado. Algumas vezes a gente vê um fato aqui, vê um outro fato lá, a gente já tira uma conclusão e já acusamos, já condenamos e já queremos matar as pessoas. É exatamente isso que esses judeus burros, cegos, que não davam espaço para a palavra de Deus, não queriam saber da verdade, se tornaram aqui. E para eles eram o quê? Heróis, servos de Deus. Então é um grande perigo que a gente corre. Versículo 30. A coisa pega feia. Quando na mensagem anterior, Paulo está chegando, sendo abraçado, todo mundo saudando ele entregando a oferta, mas uma semana depois, veja só que situação. Toda a cidade se agitou com essas acusações. Então, quando o pessoal falou, ele é contra a lei, contra o templo, é contra o povo, então toda a cidade já ficou como numa festa aqui, nós encontramos um judeu aqui que é contra. Então, a cidade toda ficou nervosa e o texto fala, toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto.
A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. O que vocês acham estranho nesse texto? A multidão agarrou Paulo, arrastou para fora do templo, talvez veio aqui para a terceira, tem a porta grande lá, uma porta aqui, esse quadradinho aqui, eles tiraram para fora no pátio dos gentios, então tiraram para fora. E o texto fala, imediatamente foram fechadas as portas. Que portas? As que ficaram para trás. Por quê? Para que esses ambientes sagrados para eles não fossem salpicados com o sangue daquele herege. Eles sabiam que Paulo não escaparia, eles iam trucidar Paulo, então vamos fechar para nenhum pedaço de roupa, nenhum fio de cabelo dele entrar nesse lugar sagrado. Estranho, né? Então eles estavam, como a religiosidade protege coisas que não têm significado, né? Versículo 31. Então, a bagunça está acontecendo ali, as 4 torres lá em cima. Começou a gritaria, alguns soldados que estão vigiando, é uma festa, então estavam de olho os sentinelas. Então, quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em reboliço. Era uma festa. Então, festa tem música, o pessoal dançando, cantando. E a coisa dos judeus, quando eles estão em festa, é muito bonito, é muito festivo. Então, os soldados estão lá, puxa, que bonito, as mulheres com rodas aqui, crianças com rodinhas ali. Eles têm umas danças assim, que é em rodas, e eles cantam e cantam. Mas agora não era cântico, era gritaria, era rebuliço. Alguma coisa errada. Então, o vigia já olha aquilo lá. O comandante estava tomando o seu almoço, chazinho da tarde, alguma coisa assim, já foi lá para o comandante e avisou, está pegando fogo lá. Então, quando procurava matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava um reboliço só, não era festa, não era dança, não era música, não era nada, alguma coisa estava errada ali. No mesmo instante, né, então, na Inglaterra, hooligans, é isso, né, Tiago? Eram torcedores de futebol da Inglaterra que o prazer deles era ir assistir o jogo, fazer a bagunça no estádio, mas ainda não faziam, pegavam cadeira aqui, jogavam ali e tal. Eles brigavam entre eles por prazer e por alegria, e eram uns cavalões assim. E quando saíam, aonde eles passavam, parecia que era um tsunami que tinha passado. O prazer deles era virar carro, tacar fogo. Eles brigavam até com eles mesmos, dar murro neles. Era um negócio meio assim, terrível. Então, quando começou esse movimento, a polícia começou a combater isso, ia para cima deles. Sabe o que acontecia? Piorava. Eram tão insanos, né? Tão fracos da cabeça, que eles amavam. Quanto mais confusão, mais baderna, eles mais aumentava. Então que a polícia desenvolveu uma estratégia. Eles cercavam, tentavam ir assim, criando um limite para eles destruírem e deixavam eles destruir. Né? Evitavam o máximo possível. E depois eles iam cansando, né? A bebida já estava meio fazendo mais efeito, eles iam cansando, então eles pegavam alguns, levavam para o hospital, tal, prendiam alguns, mas se a polícia fazia uma intervenção, era pior. No Brasil está um pouco assim agora. Antes do Brasil, as polícias intervinham, a coisa começou a piorar. Hoje o Brasil, eles estão cercando. Em alguns momentos não tem jeito, a polícia é atacada, e muitas vezes é atacada, resiste, mas ninguém é de ferro. Então, algumas vezes há o contra-ataque. Pior. Só que os romanos não eram assim, não. Se tinha alguma rebelião, algum rebuliço, eles vinham e faziam barba e cabelo, não perguntavam. Quando perguntavam o nome, alguma coisa, era demais, já era um presente. E é o que acontece aqui. No mesmo instante, o comandante do regimento romano, ele chamou os seus soldados e os centuriões e oficiais, e correu para o meio da multidão. Então o pessoal já veio assim, e olha, soldado romano, eles eram altos, judeu é baixinho. Então, soldado romano, eles eram altos. Como Jerusalém, Israel, é uma província imperial, porque quando a província
a região dominada era violenta, tinha revoluções, o comandante, as autoridades eram diretamente ligadas ao imperador. Então, qualquer notícia, está acontecendo uma revolução aqui, alguma coisinha, aconteceu isso, tal. E já mandava notícia para o imperador, e o imperador não consultava ninguém, já mandava de volta o que devia ser feito. E geralmente os imperadores não suportavam muito. Então, Roma exercia uma pax mais opressora. Se a cidade, se o país era tranquilo, pagava os impostos, então a ligação era com o Senado. O Senado eram os velhinhos que ficavam resolvendo quanto aprovar para construir uma pontezinha aqui, essas coisas de políticos. Mas Jerusalém era uma província imperial. E os soldados que eram enviados para lá eram aqueles soldados meio pancadão da cabeça. O cara que não tinha, muitas vezes, família, era um cara que não tinha... o cara que foi ali e é para arrebentar, para destruir. E a própria couraça dos soldados, eram todas elas modelagem tipo Schwarzenegger. O próprio, aqui, o negócio era meio assustador. Eles tinham os escudos grandes, a espada curta. Então, quando eles chegavam, eles arrebentavam mesmo. Então, quando viram o comandante e os soldados se aproximaram, o que eles fizeram? Pararam de espancar. Espancar Paulo. Então, eles sabiam como que era isso. Então o comandante prendeu Paulo, então, opa, esse cara é o culpado, todo mundo está em cima dele, então ele deve ter feito alguma coisa errada. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrasse com 2 correntes. Se lembra que Ágapo falou? Quando pegou um cinto de Paulo, amarrou as mãos, os pés, falou, isso vai acontecer com o dono desse cinto lá em Jerusalém? Então aconteceu aqui. Em seguida perguntou à multidão quem era ele, quem era Paulo, e o que ele havia feito. Então, está todo mundo bravo com ele, pegou ele, amarrou ele. Quem é esse cara aqui? Versículo 34. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Então, é a mesma coisa lá de Éfeso. Tinha muita gente que estava gritando, não sabia por que estava gritando e o que estava fazendo. Esse é o grande perigo de que quando alguém inflama a multidão com acusações falsas, e isso pega fogo, e quando se junta pessoas com essa energia, de repente o pessoal mata, destrói, arranca o cabelo, e o pessoal vai na onda e não sabe por que estava ali. Então uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Então, não dá para resolver ali? Pega ele aí e vamos para... Você lembra as 4 torres lá? Vamos levar para a fortaleza. É lá que Jesus foi açoitado também. Versículo 35. Quando Paulo chegou às escadas ali na saída do templo, o povo se tornou tão violento. Então os soldados estão arrastando Paulo. O povo se tornou tão violento que os soldados tiveram que levantar Paulo, como eles eram altos, nos ombros para proteger Paulo. Então, é bonito ver isso aqui. Quer dizer, é triste, mas ao mesmo tempo a gente vê que Roma era opressora e Deus tem planos de pregar para a nação de Israel, de planos para Paulo pregar lá em Roma, e ao mesmo tempo Deus usa o mal, que era a presença de Roma ali, para interferir num processo e salvar Paulo. Então, algumas vezes pode acontecer conosco, né? Situações que vão ser contra nós, Deus vai usar pessoas até que a gente não concorda e de repente vão ser usados por Deus para até nos ajudar. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram que levantar nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás gritando, matem-no, matem-no. Com Jesus ele usava outra palavra, qual que era? Crucifica-o, crucifica-o. Então nós vemos esse paralelo aqui com Paulo com Jesus. Versículo 37. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, quando estava chegando à fortaleza, nas escadas ali, ele disse ao comandante, posso ter uma palavra com o Senhor? O que vocês acham disso aqui? Devia estar ensanguentado, com algum osso quebrado, machucado.
né, não tinha feito nada de errado, tinha tentado provar que as acusações eram falsas, pagou dinheiro do bolso para mostrar que ele era favorável à lei, ao povo e ao templo. E agora esse povo lança falsas acusações, quase matam ele. E quando ele está indo, não certo sentido, protegido pelos romanos, quando chega numa certa altura, olha só como ele se dirige ao comandante, com respeito. E essa pergunta aqui tem um propósito. Nós vamos ver semana que vem. Por que ele vai fazer essa pergunta? E aí o comandante, quando Paulo fala, posso ter uma palavra com o Senhor? É permitido eu falar alguma coisa? Claro que é. Aí, surpreso, o comandante perguntou, você fala grego? Ele era judeu, falava aramaico e hebraico. Você fala grego? Então veja quem Deus escolheu para cumprir o seu propósito. E aí o comandante, já assustado, ele fala grego, todo mundo está bravo com ele, ninguém conseguiu falar para mim quem realmente é. Então veio uma lembrança na cabeça desse comandante, será que ele é? E olha só o que o comandante fala, não é você o egípcio, um judeu egípcio, que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Você não é um judeu que tentou ir contra o poder de Roma aqui em Jerusalém e juntou 4.000 assassinos no deserto que mataram bastante soldados? Então Roma estava à procura desse camarada. Você é ele? E na sua Bíblia pode estar a ideia dos sicários. Você, então, em lugar de assassinos, são sicários. O que eram esses sicários? Havia essa espada curta, né, que esses homens, esses bandidos, esses sicários revolucionários, eles usavam uma certa túnica na parte de cima, que os panos vêm aqui e o outro pano vem aqui. Então eles guardavam a espada dentro aqui. Então eles estavam no meio da multidão, os soldados estavam assim, eles tiravam a espada, matavam o soldado, guardavam e caminhavam. Então eles eram muito dessa trairagem, dessas emboscadas. Eles eram eficientes em matar pessoas desse jeito. Então eles carregavam aquelas espadas grandes. Então essa espada chama sicaí. Então por causa que eles usavam essa espada, então eles foram chamados de sicários, que significa também usadores dessa espada, ou, em outras palavras, assassinos, por causa dessa espada. Então o comandante percebeu, você é ele? Eu achei! Você veio aqui fazer essa revolução? Você é ele? Então ele foi confundido, e no versículo 39, Paulo dá a resposta, não sou ele. É interessante que Jesus, ele foi preterido, isto é, ele foi rejeitado. A multidão escolheu quem? A multidão preteriu Jesus, rejeitou Jesus e preferiu quem? E qual era o nome dele? Barrabás. Aqui Paulo também tem essa confusão. Ele é confundido com o assassino e ele não. Tanto Paulo como Jesus, eles não trazem a morte, sofrem a morte, ou perigo de morte, são confundidos com assassinos, mas eles são doadores da vida, eles que trazem a vida, proclamam a vida. Então Paulo responde, sou judeu e cidadão de Tarso, cidade não pouco importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a esta gente. Por que será que Paulo queria falar com eles? Aquelas pessoas que tentaram matar eles. Aquelas pessoas que estavam indo para o inferno, porque não criam na salvação, rejeitavam a Jesus. Por que Paulo quer falar com eles ainda? Versículo 40. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Então, é estranho isso aqui. Paulo está sendo levado nos ombros, de repente para lá em cima, e Paulo pede para o comandante, comandante, posso pedir uma coisa para o Senhor? Aí o comandante confunde ele com um bandido, e fala, não sou bandido. Eu só quero falar com essa multidão.
Mas aquele pessoal queria matar ele, não adianta se defender. Então o comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. É estranho isso daqui. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão. E Paulo falou para eles em aramaico, que era o idioma deles. É o cara que falou em grego com o comandante, agora vai falar em aramaico, em hebraico, é uma variação do hebraico para essa multidão que tinha acabado, que estava raivosa, insana, violenta, mentirosos, que queriam acabar com a vida de Paulo. E Paulo, ao ser protegido por causa daquela interferência, quando ele está sendo levado para a torre, para a fortaleza de Antônia, ele pede para ter uma oportunidade de falar com essa gente, com os seus irmãos. O que será que ele queria falar? Será que ele queria falar assim, que a minha vitória vai ser sabor de mel? Que, tá vendo como Deus é bom para mim? Vocês não conseguiram me matar, né? Será que Paulo queria fazer alguns gestinhos assim provocadores? O que será que Paulo queria falar? O que era tão importante para ele ainda ter que enfrentar essa multidão? E como é estranho que essa multidão aqui que estava barulhenta, gritando mata-o, quando Paulo pede silêncio, houve um silêncio profundo. Como isso é possível? Sabe o que Paulo queria falar? Sabe o que Paulo falou? No próximo domingo a gente vai falar sobre isso. Mas hoje eu queria só refletir nessa ideia que a gente começou, que a natureza humana faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Como que aquele plano perfeito, sábio, que não deu certo, pode ser esse texto aqui? Pode fazer parte da resposta certa de Deus. Como tudo isso que aconteceu, essa violência, essas acusações, podem fazer parte dos planos de Deus. Como isso pode acontecer na nossa vida? Isso pode acontecer na nossa vida? De repente a gente idealizar algo tão perfeito e dá tudo errado, e esse errado ainda faz parte do amor, da graça, da bondade e do plano soberano que Deus quer que aconteça na nossa vida. Como que isso? É difícil entender isso. Não é somente difícil, mas é difícil viver isso. Porque não foi gostoso para Paulo. Não sei quantos dias demorou para ele se recuperar. Talvez alguns lugares que já eram doloridos, agora quando voltaram a ser espancados, se tornaram mais doloridos. Quais foram as sequelas dessa experiência que Paulo teve, talvez para a vida toda? E isso faz parte da vontade de Deus, do plano soberano de Deus? Só para a gente pensar então, o que a gente deve fazer diante disso, quando a gente organiza tão a nossa vida e as coisas não dão certo, não acontece do jeito que a gente quer, mas ainda em alguns momentos que a gente vai perceber que isso faz parte da soberania de Deus. Primeira conclusão é que a soberania de Deus está acima dos meus planos. Deus tem um plano eterno. Ele quer nos usar, Ele nos usa, mas muitas vezes ao nos usar, Deus não poupou o seu próprio Filho. Ele tem misericórdia, Ele sabe até onde nós podemos chegar, aguentar, mas algumas vezes Ele vai usar. Vai usar situações para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente glorificar a Ele, para a gente proclamar a Sua palavra. Segundo, devemos ter cuidado em pensar que o fracasso aconteceu por causa do erro. Nem sempre quando as coisas deu tudo errado, esse aparente fracasso, que o mundo muitas vezes... O que aconteceu? Então é um fracasso, então você não serve para planejar. Nem sempre esse aparente fracasso significa que estávamos errados. Se nós avaliarmos a vida de Paulo, de acordo com os paradigmas que se fazem hoje a respeito do que é um homem de sucesso, Paulo foi um dos mais fracassados. Terceiro,
e essa experiência que a gente viu com Paulo, devemos retribuir com educação, equilíbrio e sabedoria quando sofremos o mal. Diante daquela violência, mesmo a interferência, a intervenção ali dos romanos, não deve ser assim, vamos pegar ele com carinho. Não, eles devem ter jogado no ombro aqui, o cara todo sangrando, tudo machucado. Então não trataram com carinho Paulo. Mesmo diante disso, Paulo foi educado com aquelas pessoas e a gente vai ver o quanto ele vai ser especial na sua fala com esse povo que queria matar. Então a retribuição é uma das coisas mais difíceis para nós. Quando nós somos injustiçados, quando alguém não faz de forma